Boa noite, irmãos queridos. É com muito prazer que nós estamos aqui nesta quinta-feira. Hoje é 16 de junho de 2022. Nós estamos aqui na nossa Escola da Doutrina Bíblica, Igreja de Interlagos. Eu sou o Hélio, pastor Hélio, e hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante. Nós vamos estudar a Bíblia de maneira bem profunda. Então, você se prepare aí com a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, pode fazer perguntas, se tiver vontade, manda as perguntas que a gente vai tentar responder a todas. Nós temos um site, o www.igrejadeinterlagos.com.br, e lá nós temos um botãozinho, temos os nossos horários, e tem um botãozinho ao vivo, você clica lá nesse botão ao vivo, e você vai cair nesta sala aqui. Por enquanto, nós estamos fazendo os nossos cultos todos de maneira online, porque a nossa igreja é uma igreja relativamente pequena, e depois da pandemia nós tivemos dificuldades para ter o nosso local, mas ainda nós vamos ter em breve, tá bom? Bom, queria dizer a vocês que essa escola da doutrina bíblica, ela tem por objetivo desvendar mistérios bíblicos, né? Nós estudamos, gostamos de estudar a Bíblia de maneira profunda. Então, saiba que o alimento agora é sólido. Se você quiser aprender mais coisas do alicerce bíblico, nós temos às terças-feiras o nosso culto, é a Escola do Alicerce Bíblico, aí você pode participar lá toda terça-feira. Esse aqui de quinta-feira acontece quinzenalmente, tá bom? Esqueci de avisar isso aí. Então, eu queria fazer uma pequena oração, e já vamos começar o nosso estudo. Feche seus olhos. Mesmo que você esteja assistindo um reprise, esteja assistindo pelo YouTube, não tem problema, feche os olhos, vamos orar. Deus querido, Deus eterno, nosso Pai amado, nosso Pai, o Pai de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse momento tão agradável, Senhor. Pedimos, Pai, que tu abençoes a Eliette, que vai trazer essa mensagem, que o Senhor livre do mal, Senhor, da enxaqueca, das doenças, Pai, que o Senhor a livre de toda obra de Satanás, Pai, porque agora, Jesus, nós precisamos da tua liberdade, a liberdade do teu Espírito Santo, para levarmos adiante o teu evangelho, levarmos adiante as tuas verdades. Esteja com a Eliette agora, Senhor, e usa a Eliette como um instrumento teu, Senhor, para levar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eliette, é com você. Amém, irmãos. Glórias a Jesus. Mais uma semana aqui com os irmãos, é com grande prazer que eu venho aqui e com muita responsabilidade também trazer a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, hoje a palavra, eu queria, antes de trazer a palavra em si, eu quero fazer algumas reflexões com os irmãos a respeito do quanto nós somos enganados, né? Porque muitas histórias que recebemos, elas vêm recheadas de enganos, né? Então, a própria história da humanidade, ela é contada por conveniências políticas, né? Então, logicamente, nós recebemos uma informação ou uma história poluída por situações, vamos dizer assim, culturais, por situações políticas, por situações doutrinárias, né? Então, nós recebemos muitas informações históricas distorcidas, né? Eu acho que antigamente os brasileiros eles eram mais crédulos, né? Acreditavam no que se falava no Jornal Nacional, né? Que se falava no Jornal Nacional, todo mundo acreditava. Mas, com o advento das redes sociais,
as pessoas ficaram mais esclarecidas do que realmente acontece no mundo e existe uma grande desconfiança quando a gente ouve ou lê alguma informação. Só se a pessoa for muito alienada de ainda acreditar no que se fala num jornal nacional, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Da Revolução de 1964, a história que sempre nos chega é que os militares implantaram uma ditadura. Ponto. Né? Aí vem uma pessoa que viveu aquela época no meio da esquerda, um político chamado Fernando Gabeira. Tá? Tem vários depoimentos dele na internet, várias entrevistas dele na internet, e ele fala o seguinte, que existia um grupo armado interessado em implantar uma ditadura aos moldes da ditadura cubana, que eles chamavam aqui de ditadura do proletariado. Eles iam fazer um golpe, iam implantar essa ditadura para que aqui no Brasil virar uma Cuba. Olha, irmãos, não é opinião minha, é o que o Gabeira falou, é o que o Fernando Gabeira falou. E o que aconteceu com os militares que acabaram tomando o poder, na verdade, não foi um golpe, foi um contragolpe, que o golpe iria ser dado pelos comunistas. E para evitar esse golpe, na época, teve até uma marcha das mulheres, né, que elas se preocupavam, porque elas não queriam que aqui virasse uma Cuba, um país sem liberdades individuais, né, sem direito de expressão individual, né? Então, essa marcha das mulheres, como que autorizou, como que convidou ou forçou que os militares fizessem alguma coisa, tá? Eu não estou assim querendo fazer nenhum paralelo, não estou querendo tomar partido de nada, eu só estou dizendo o que um participante daquela revolução da época, que é o Fernando Gabeira, trouxe, né? Que a história que nos contam não é exatamente a história vivida por uma pessoa que estava inserida nesse movimento de esquerda. Por que eu trouxe essa história? É só um exemplo para vocês verem que nem sempre a informação que chega até a gente é a realidade, irmãos. Por isso que na Bíblia está dizendo que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz na mentira, porque Satanás, ele tem muita autoridade sobre esse mundo, né? E essa autoridade talvez tenha sido dada por um Deus desse mundo, porque ele, quando tentou a Jesus, ele falou, tudo me foi entregue, eu dou a quem quero os reinos do mundo, né? Quando ele fez a tentação de Jesus. Então, irmãos, outra coisa interessante, que a Igreja Romana, por muitos anos, né, a Igreja Católica Romana, por muitos anos, ela quase que monopolizou o cristianismo, né? Então, durante muitos séculos, antes do Martinho Lutero colocar as teses dele, a Igreja Romana, ela tinha a totalidade do cristianismo, não existia dissidência. Era o que a Igreja Romana falava e ponto final, certo? Então, os dogmas trazidos pela Igreja Romana, nós não sabemos até onde eles estão amparados 100% na Bíblia, tá? Eu sei que muita coisa está meio dúbio, né? Também, irmãos, outra coisa, eu não quero ofender nenhum católico, tá? Tem muitos católicos que seguem a Bíblia, e isso é o mais importante, né? Não seguir uma religião, seguir Jesus Cristo, seguir a Bíblia, né? Então, nós também sabemos que a Bíblia tem várias traduções, várias interpretações, né?
Por isso que precisamos do discernimento espiritual, né, para entendermos o que é a palavra de Deus. Né? Porque muitas vezes uma tradução pode modificar um pouco a função de uma palavra. Né? Então, irmãos, a gente fica pensando, recebemos os dogmas, muitos ensinamentos da Igreja Católica, certo? E nós sabemos também que houve, vamos dizer assim, uma influência política muito grande nessa época também. Durante toda a história da Igreja Católica, houve uma influência política. Então, nós ficamos assim pensando, será que existe alguma desinformação, alguma doutrina que nos foi passada errada? Né, pela Igreja Católica, né? E na Bíblia é interessante, irmãos, que faz uma similaridade entre a Igreja e Eva, né? Eva, mulher de Adão, certo? Isso está em 2 Coríntios 11, 2. Eu queria que o pastor abrisse 2 Coríntios 11, 2, para nós acompanharmos juntos essa similaridade, porque Eva foi enganada pela serpente, certo? Lá no Éden, a serpente fez Eva pecar, fez Adão pecar através do engano. Então, 2 Coríntios 11, 2, fala assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Quer dizer, está preocupado, né? Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, irmãos, muito interessante isso. Será que existe algum engano dentro da igreja? Né? Então, eu acho, irmãos, que nós agora, atualmente, estamos até mais preparados para refletir sobre essa palavra, né? Porque antigamente, quando a gente recebia uma pichincha, né, por uma carta, né, que antigamente não tinha telefone, celular, então não tinha mensagens, não tinha e-mails, né, não tinha computador, então a gente recebia uma carta, um folheto com uma pichincha, a gente acreditava, agora a gente não acredita mais. Se a gente recebe, por exemplo, um e-mail dizendo que o banco quer renovar o nosso cadastro, a gente não acredita, porque geralmente é golpe. Né? Se a gente recebe até uma ligação telefônica dizendo que o nosso filho foi sequestrado, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com o pai do meu filho também, a gente também não acredita mais. Né? E como eu disse, notícias que a gente vê em jornal, também a gente não acredita mais. Né? A gente, quando recebe uma notícia, a gente mais desconfia do que confia. Por quê? Porque agora a gente tem cristalizado que o mundo está cheio de enganos, né, irmãos? Então, a gente só crê numa notícia ou numa história depois de uma comprovação, né? Então, irmãos, eu quero transportar isso para a religião cristã, né? Porque durante muitos anos, como eu disse, no catolicismo, pessoas investidas de cargos religiosos, e nós não sabemos se existia a correspondente espiritualidade nesses cargos, trouxe muitos dogmas, né? Muitos ensinamentos, que a gente agora fica pensando o quanto isso foi contaminado, talvez por ensinamentos humanos, né? Por isso, irmãos, é sempre importante buscarmos a verdade na palavra de Deus, né? Toda essa reflexão, irmãos, que eu estou
explicando agora para os irmãos vão entender daqui a pouco, tá? Eu queria que o pastor abrisse em Efésios 4:13. Efésios 4:13, irmãos, ele está se referindo a Jesus, tá? Se o pastor quiser pegar do 10, eu acho que vai dar mais sentido. 4:10. Isso. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Está falando de Jesus, certo? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, é muito importante isso, tá? Esse aperfeiçoamento dos santos, porque nós somos seres muito imperfeitos. 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós teremos que perseguir isso, irmãos, sermos imitadores de Cristo. Verso 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Então, irmãos, o que está dizendo aqui? Que a religião está contaminada por fraudes. Isso, irmãos, é uma coisa muito séria. Então, da mesma maneira que agora nós desconfiamos quando fala alguma coisa lá no Jornal Nacional, e se você não desconfia, você tem que desconfiar, porque tem muita desinformação. Também aqui está falando que a própria religião tem homens que enganam fraudulosamente. E às vezes nem esse engano nem é, vamos dizer, um engano com dolo, com malícia, com más intenções, mas ele recebeu aquela informação, né? E quer passar para frente. A gente já conhece, irmãos, a história de Calvino, né? A história do Lutero, do Armínio, né? Do Jacó Armínio. Então, essas histórias têm muito a ver com o rompimento da igreja católica em relação à igreja cristã, né? Eu acho interessante, irmãos, uma situação que existe, tá? Que muitas pessoas não sabem, mas durante muitos séculos a leitura da Bíblia foi proibida. A leitura da Bíblia foi proibida. Vocês imaginam, irmãos, a dificuldade que a gente tem de desvendar os mistérios da palavra de Deus, lendo a Bíblia? Imagina se a gente não lesse a Bíblia, né? Então, eu tirei um recorte da Wikipédia, tá? Que é sobre um concílio que teve em 1229, tá? 900 anos, se eu não estiver fazendo as contas erradas, não, há quase 1000 anos, né, atrás, Concílio de Tolosa aconteceu em 1229, quer dizer, séculos, na cidade de Tolosa, na França, fazendo parte dos esforços da Igreja Católica para suprimir heresias. Então, o que a Igreja Católica fez? Ela decidiu proibir o uso da Bíblia, ou traduções da Bíblia, né? Aquela época, irmãos, era tudo muito rudimentar, nem existia a imprensa ainda, né? Não existia nem Lutero ainda, né? Que Lutero foi lá para 1400, 1500, mais ou menos. Então, ao longo de todos esses séculos, desde 1200, a Igreja Católica proibia que os católicos lessem a Bíblia, irmãos. Então, por que eu estou falando isso para vocês?
Isso também foi reconfirmado num outro concílio que teve da Igreja Católica, que foi o Concílio de Trento, em 1543. Também esse concílio declarou que a Bíblia só poderia ser lida por padres, e o padre falaria o que interessaria para as pessoas numa tradução, vamos dizer, doutrinária. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Para os irmãos verem o quanto existia de engano naquela época, irmãos. Porque agora, lendo a Bíblia, a gente muitas vezes sente dificuldade em alguma passagem. Imagina o católico como era naquela época. E isso era o cristianismo. E isso nós herdamos, né? Então, a gente vê, irmãos, que existia uma dificuldade muito grande em recebermos os ensinamentos que Jesus passou, ou que os apóstolos, os discípulos estudavam na igreja primitiva. Vocês entendem, irmãos, que o evangelho, o cristianismo, ele só não morreu porque é plano de Deus que o evangelho chegasse até nós. Né? Então, vocês veem o quanto nós somos privilegiados hoje por podermos ler a Bíblia, podermos ter a igreja, podermos discutir uma passagem da Bíblia, conversar com o pastor, com os irmãos, porque antigamente, irmãos, as pessoas não tinham a Bíblia, elas só recebiam a mensagem que o padre queria que elas recebessem. Vocês veem como existia uma dificuldade grande, né? Então, irmãos, aliada a essa dificuldade, hoje, assim, eu quero, assim, colocar à tona para os irmãos o quanto esse versículo faz sentido quando diz, assim como Eva foi enganada, temo que a igreja também seja enganada. Né? Porque vocês veem o quanto a igreja teve que lutar e sobreviver para chegar até nós. Né? E atualmente, irmãos, o que a gente tem é uma igreja que é rejeitada pelo mundo, uma igreja que ela é perseguida, ela é vilipendiada, ela é enganada, os que fazem parte delas têm a fama de serem pessoas alienadas, pessoas fanáticas, né? Aliado a isso, muitos regimes políticos, principalmente os regimes islâmicos, os regimes de esquerda, países que têm como a principal religião religiões ocultistas, religiões esotéricas, tudo esse conjunto de coisas perseguem e abominam a igreja cristã. Abominam a igreja cristã, principalmente em regimes de esquerda. Né? Aliado a isso, irmãos, nós tivemos vários fraudes na religião. A gente acabou de ler lá em cima também que homens que agem fraudulosamente, trazendo engano. Né? Além disso, muitas traduções bíblicas, logicamente, pelo Espírito Santo, por parábolas, a gente acaba, vamos dizer, entendendo a mensagem de Deus. Mas uma coisa ou outra a gente vê que não se encaixa muito bem. Né? Então, por isso que a gente recorre a outra tradução, a estudos, a análise global do texto, para a gente poder entender. Né? Aliado a tudo isso, irmãos, nós temos o espírito do anticristo que está agindo aqui na Terra. Né? Então, a gente tem aquela igreja católica povoada de pessoas que tinham atividade religiosa, mas nem sempre espiritual, proibição da leitura da Bíblia durante anos e anos, séculos, mais séculos, mais séculos, né? A leitura da Bíblia, irmãos, ela só foi, vamos dizer, a Igreja Católica
só autorizou a leitura da Bíblia depois de 1965 pelos católicos, tá? Porque antes não era permitido e muitas vezes a missa era feita com o padre de costa para as pessoas falando em latim, né? Então as pessoas iam na igreja por um costume, né? Só a partir de 1965 que os católicos foram estimulados a lerem a Bíblia, né? Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em 1 João 4:1. 1 João 4:1. Então, irmãos, os movimentos anticristãos deturpam o evangelho, né? O que aconteceu? Nós temos uma igreja mundana, muitas vezes, tá? Muitas igrejas mundanas, muitas igrejas que têm o homem como centro, que a gente chama de igreja antropocêntrica, igrejas que cultuam a teologia da prosperidade, igrejas que têm valores marxistas de esquerda, que é a teologia da libertação, igrejas que adoram e faz culto aos anjos, né? Igrejas que somente buscam o bem-estar humano com os valores do mundo. Então, em 1 João 4:1, relativo a isso, fala assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus está em letra maiúscula, irmãos. Todo espírito em letra minúscula, que vocês estão vendo aí, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Tá? Então, todo entendimento que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Então, esses entendimentos, né, os fluxos religiosos, os movimentos religiosos, não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, o espírito anticristo já está agindo no mundo, irmãos. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Glória a Deus por esse versículo, né, irmãos? O 4. E o verso 5. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Então, esse espírito do anticristo, esse espírito de engano, ele está aqui no mundo. E ele, muitas vezes, usa da igreja para que o mundo os ouça. Né? Por isso que fala do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Então, do mundo são, guardem isso, irmãos, do mundo são. Né? Quando eu era pequena, eu ia numa igreja congregacional, evangélica, e tinha uma música que falava assim: não sou do mundo eu não sou. Não sou do mundo porque Cristo me salvou. É mais ou menos assim a música, né? E eu lembro que a gente cantava muito essa música, esse corinho, e é isso, irmãos. Nós não somos do mundo, porque o nosso Deus não é do mundo. Existe um outro Deus que é deste mundo, né? Que não é Satanás, né? Então, irmãos, tudo isso que eu falei com os irmãos veem quanto engano tem na igreja cristã atual, né? Por isso, irmãos, a dificuldade, muitas vezes, da gente trazer uma doutrina genuína, né? Uma doutrina bíblica genuína, porque a igreja foi muito contaminada por fraudes, né? Lembra lá no começo que eu falei que a história muitas vezes nos é contada por conveniência política, por conveniência cultural, por conveniência doutrinária, né? A mesma coisa foi o cristianismo. Por isso que temos que nos deter, irmãos, na palavra de Deus e não nos conceitos vindo do tio, do avô, do bisavô, do tataravô. Não, mas ele falou isso, então é isso. Ele é o meu tataravô, meu avô, meu bisavô, meu pai, falou isso também. Não, irmãos, não é o que a gente recebe de homens. Nós temos que receber o entendimento de Deus, da Bíblia.
e não porque o tio do avô falando não sei o que é aquilo. Vocês veem o quanto a igreja foi contaminada, irmãos. Né? Então, vamos continuar. Lucas 10, 22. O que a gente vê, então, irmãos? Que existe um Deus que foi revelado por Cristo, e existe um Deus que tinha uns frutos, um modo de agir meio esquisito no Velho Testamento. Né? Então, Lucas 10, 22 fala assim: tudo por meu Pai me foi entregue, Jesus falando, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Irmãos, o que a gente sabe? Que existia um Deus revelado no Velho Testamento, que fazia, que tinha um modo de agir muito estranho, né? E o que a gente vê aqui? Que esse Deus revelado no Velho Testamento não tem nada a ver com Deus revelado no Novo Testamento, né? Por isso que fala assim, olha, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar, né? Então, se Jesus veio revelar o Pai, né? Só é revelado o que não é conhecido, né? Então, o Pai não era conhecido antes de Jesus. O que era conhecido do povo judeu era um outro Deus chamado Jeová, né? Então, irmãos, o reino de Jeová é um reino que pertence a esse mundo. Lembra que eu falei da musiquinha? Não sou do mundo eu não sou, porque Cristo me salvou? Né? Esse é o principal ensinamento que eu consigo captar dessa situação, irmãos. Existe um reino que não pertence a esse mundo, que é o reino de Cristo. E existe um reino que pertence a esse mundo, que é o reino de Jeová, né? Quando Jeová fala que ele é o Deus de toda a terra, que ele é o Deus de toda a carne, é ele que está falando, está escrito na Bíblia, irmãos. Então, Jeová tem muito mais a ver com o plano terrestre, com o plano material, né? O que eu sei é, Jeová tem ligações com o Deus da carne, o Deus das nações, o Deus das maldições, o Deus da lei, né? E o Pai não tem nada a ver com isso. O Pai mandou Jesus para nos livrar da lei. O Pai nunca foi visto por ninguém. O Pai mora na luz inacessível. E parece que o Deus desse mundo chamado Jeová tem todas as ações e frutos diferentes, né? Quando em Jeremias 32, 27 fala, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne, Jeová está se apropriando desse título. Eu sou o Deus de toda a carne. Isso está em Jeremias, se alguém estiver anotando, 32, 27. Quando em Isaías 54, 5, não precisa de abrir, pastor, fala assim, eu sou Deus de toda a terra. Nunca o Pai ou Jesus quis se intitular o Deus de toda a terra, muito pelo contrário. Em Tiago 4,4 fala, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Né? Então, irmãos, é interessante, por quê? Porque nós não conhecemos mais Cristo segundo a carne, né? Isso está em 2 Coríntios 5,16, porque houve um tempo que Jesus veio aqui na Terra viver a nossa carne, viver a nossa finitude, viver, e inclusive isso, irmão, foi pregação da terça-feira agora, né? Falando sobre a fragilidade de Jesus enquanto Jesus não tinha ido para
Pai, enquanto Jesus não tinha ressuscitado. Tá? Mas agora nós temos um Jesus ressurreto. E esse Jesus ressurreto está em outro plano. Ele não está mais aqui na Terra antes da sua crucificação, mostrando a sua fragilidade, que ele não tinha a divindade, ele era desprovido dessa divindade, né? Então, irmãos, o verdadeiro Deus, então, a partir daí, disso que eu estou falando para vocês, o verdadeiro Deus, ele foi anunciado a partir de um momento, a partir de um homem. Isso está em Lucas 16:16. Eu sei que muitos de vocês conhecem esse versículo, mas muitas pessoas estão ouvindo pela primeira vez esse vídeo. Então, tem alguma coisa que às vezes a gente tem que repetir para os irmãos. Quando que o verdadeiro Deus começa a ser anunciado, né? Lucas 16:16 fala assim: a lei e os profetas duraram até João. Então, até João Batista existia a lei de Jeová e os profetas de Jeová. Elias, Eliseu, Samuel, existiam os profetas de Jeová. Quando veio João Batista, existia um marco, existia um limite. Desde então é anunciado o reino de Deus. Então, antes não era anunciado o reino do Pai, era anunciado o reino de Jeová. E aqui, quando Lucas está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo, olha, João Batista, ele anunciou a lei, anunciou os profetas, mas ele foi o marco para começar a ser anunciado o reino do Pai, porque João Batista e Jesus foram mais ou menos contemporâneos, né? Eles têm quase a mesma idade. Então, irmãos, quando Jesus declara assim, o meu reino não é deste mundo, né? Isso não precisa abrir, pastor, se alguém estiver anotando, está em João 18, 35 e 36. Quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, ele está dizendo, olha, sabe aquele Deus que falava que é o Deus do ouro, que é o Deus da prata, que é o Deus da guerra, que é o Deus que deu a lei, que é o Deus da escuridão, das trevas, que aquele Deus que falava que ele criou a carne, que realmente Jeová criou a carne, por isso que nós temos que nascer de novo para entrar no reino de Deus, aquele Deus não tem nada a ver comigo, disse Jesus. Né? Quando Jesus fala, meu reino não é desse mundo, todas essas coisas, irmãos, que acontecem nesse mundo, ou nós estamos em intimidade com Cristo, ou nós estamos à mercê das coisas que acontecem nesse mundo, sem o auxílio, a proteção e o manto de Jesus sobre nossas vidas. Né? Não vai acontecer nada de ruim na minha vida o tempo todo. Não é assim. Infelizmente acontece, irmãos, porque no mundo teremos aflições, porque nós estamos à mercê de algumas coisas que acontecem nesse mundo. Mas o pecado não terá domínio sobre o cristão. O pecado não pode ter domínio sobre nós. E outra coisa importante também, irmãos, quem está com Cristo crê na esperança da vida eterna. Porque vamos passar por conturbações, vamos passar por tribulações, a cada dia o mundo está mais de ponta cabeça, né? Que é tanta coisa que está acontecendo, né, no mundo, ideologia de gênero, desrespeito, as pessoas ficando cada dia mais psicologicamente fragilizadas, falta de liberdades individuais, tanta coisa que está acontecendo que a gente fica pensando, nossa, eu acho que a tribulação vai chegar logo, né? Então, nós estamos no mundo e estamos à mercê dessas coisas. Só que nós temos a esperança em Cristo e sabemos que Jesus nos protege de muitas coisas, tá? Mas, como eu disse, a igreja sofre perseguição, o cristão sofre perseguição, isso já estava previsto, isso está escrito, né? Isso está escrito, irmãos. Então, tudo isso que eu falei para vocês, irmãos, dá para a gente ter convicção que
As obras de Jeová são opostas às obras de Cristo, né? Vocês lembram a história do olho por olho, dente por dente? Foi Jeová que disse isso. Aí vem Jesus, ensina o amor, ensina o perdão. Você lembra da lei da condenação dada por Jeová? Aí vem Jesus, morre na cruz, anula a cédula que era contra nós. Acho que é Colossenses 2,14, se não me engano. Anula a cédula, anula a lei, anula a maldição da lei. Vocês lembram que Jeová, como eu disse, tem muitos versículos, inclusive tem estudos no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, dizendo Jeová é treva, Jeová mora na treva. Vocês podem ir lá, tem vários estudos que falam sobre isso. Ou você pode procurar no seu buscador bíblico, treva. Ou trevas. Vocês vão ver quantas vezes Jeová está associado a trevas, né? Então, irmãos, a gente vê que existe uma balança com dois pratos diversos. Um que é o prato do Deus desse mundo, o prato de Jeová, o prato da maldição, da mentira, da treva, da lei. Existe um prato de uma balança que é o prato de Jesus Cristo, do Espírito Santo, do Pai, de amor, de perdão, de salvação, né? Então, a minha pergunta nesta hora é: pode o cristão servir a Jeová e servir a Cristo ao mesmo tempo? É essa a pergunta. Pode um servo de Jeová servir a Cristo? Tá? Que inclusive é o tema é o nome do nosso estudo hoje. Pode um cristão que serve a Jeová também fazer as obras de Cristo? Né? Então, daqui para frente a gente vai dar essa resposta para os irmãos. No preâmbulo, irmãos, eu só quis assim deixar bem claro que a igreja muitas vezes é enganada, que existe um engano no mundo. E além desse engano, existiam tantos movimentos espirituais para deturpar o ensinamento da igreja. Então, o católico não podia ler a Bíblia, existe a perseguição pelo esquerdismo, existe a igreja que o homem é o centro em vez de Deus ser o centro, né? É a igreja antropocêntrica, né? Em vez de ser a igreja teocêntrica, né? Existe a influência de todo um movimento de esquerda marxista dentro da igreja, principalmente a católica, né? Então, irmãos, eu quis deixar isso bem claro e bem cristalino para os irmãos saberem que a coisa não é tão clara como alguns tentam passar. Ah, não, Jeová é o pai de Jesus e ponto final. Ah, não, o pai e Jeová é o mesmo, aceita e ponto. Não, irmãos, nós temos entendimento. Deus nos deu o entendimento, e com esse entendimento nós temos que alcançar, pela fé, pelo discernimento espiritual, temos que alcançar a verdade. E qual é a verdade? Que Jeová é o Pai. E aí, o que acontece com a Bíblia? Está cheia de contradições? O Deus que eu amo, o Deus que eu sigo, irmãos, não tem contradição. O Deus que eu venero, o Deus que eu adoro, o Deus que eu louvo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E uma coisa eu sei, muito do que a gente recebeu da religião está fraudado, está contaminado. Por isso, irmãos, que tem muitas pessoas pelo mundo, não somos só nós, muitas pessoas no mundo já têm essa convicção que Jeová é um falso Deus, que Jeová, ele contribuiu para o nascimento de Jesus, porque Jesus nasceu em carne, e carne, espiritualmente falando, é uma matéria corrupta, porque ela envelhece, porque ela morre. Né? Então, Jeová teve a participação no nascimento de Cristo na carne, só que
O corpo de Jesus agora foi glorificado, como também o nosso corpo será glorificado para entrarmos no céu, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Carne e sangue não vão entrar lá no céu, porque a carne e sangue sofre com o tempo, né? Então, irmãos, pode o servo de Jeová servir a Cristo? Pergunta, tá? Isso daí eu vou tentar responder nesses 15, 20 minutos que faltam, certo? Para não nos estendermos muito. Na Bíblia, a gente vê que sempre há uma dualidade, né? Sempre dá uma dualidade. Por exemplo, existem duas videiras na Bíblia. Uma está em Deuteronômio, eu creio que o pastor abrisse, Deuteronômio 32, 32, tá? É uma videira ruim, tá? É uma videira que está falando da videira de Sodoma, né? Então, porque a sua... Deuteronômio 32, 32, isso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos tem, e o seu vinho é ardente veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. O que a gente sabe, irmãos? Que Jesus vem e fala, olha, sabe essa videira que era uma videira cheia de serpente? Não, eu sou a videira verdadeira. Isso está em João 15, 1. Que eu acho que nem precisa abrir, que todo mundo conhece esse versículo, João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Né? Então, se Jesus é a videira verdadeira, é porque os judeus conheciam uma videira falsa. Né? A mesma coisa quando Jesus fala assim, quando João vê Jesus e fala assim, ali está a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, se Jesus é a luz verdadeira, existe uma luz falsa. Tanto assim que Lúcifer, que também tem a ver com Satanás, quer dizer, portador da luz. Né? Então, existe, irmãos, luzes falsas no mundo. E Jesus fala, olha, eu sou a luz verdadeira, eu sou a videira verdadeira, porque no mundo se levantam muitos deuses e muitos senhores, né? Por exemplo, a gente sabe, irmãos, que Jeová é o Deus da ira, é o Deus da vingança. Então a gente pensa, será que uma pessoa que segue Jeová segue a ira e a vingança de Jeová? Né? Eu não vou ler inteiro, irmãos, por causa da adiantada hora, mas quem estiver anotando está em Deuteronômio 32, de 39 a 42, que aqui fala sobre toda a vingança de Jeová, né? Como às vezes ele tinha certo prazer em destilar a vingança. Em Naum, esse aqui eu acho que é bom, pastora, abrir, porque está mais sintetizado. Naum, capítulo 1, verso 2. Se eu sigo um Deus que é vingador, na verdade, eu teria que ser vingador também, né? Eu teria que seguir a personalidade desse Deus. Então, Naum 1, 2 fala assim, o Senhor aqui está falando, o Senhor, letra maiúscula em Velho Testamento, é Jeová. Então, vamos substituir por Jeová. Jeová é Deus zeloso e vingador. Jeová é vingador e cheio de furor. Jeová toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Jesus manda se irar contra o inimigo, ele manda perdoar e amar os inimigos. Né? Então, vocês veem, irmãos, que é uma antítese, se choca o ensinamento, porque não são ensinamentos concordantes, são ensinamentos que se chocam. Né? Então, Jeová guarda a ira contra os inimigos. E Jesus fala, olha, ama os seus inimigos.
né? Tem uma passagem, irmãos, que nós não vamos ler, mas que, se alguém tiver interesse, está em Êxodo 32, de 9 a 11, que é Moisés intercedendo pelo povo, porque Jeová tirou o povo do Egito e queria matar todo mundo lá no deserto, né? Então, Moisés precisou de interceder para aplacar aquele furor de Jeová, né? Aquele furor que ele estava contra o povo. E Moisés precisou de suplicar, falar, olha, tira meu nome também, eu não quero mais ser seu amigo, não estou mais do seu lado, se você matar esse povo. Então, o que a gente entende daí? Que Moisés era mais benevolente do que Jeová, né? Outra coisa interessante, irmãos, Jeová, ele criou. Vocês lembram aquela história de Abraão, que ele coabitou com a Agar, né? E ele teve o filho Ismael, né? Ismael foi o que originou o povo árabe. E eu também não preciso de abrir, pastor, mas se alguém tiver interesse, em Gênesis 16, 11 e 12, fala que Ismael foi criado para ele ser contra o povo judeu. E a gente fica pensando, poxa, Jeová gostava tanto, né, do povo judeu e amaldiçoava tanto o povo gentil, e mesmo assim ele levantava pessoas para castigar o seu povo, né? Está em Gênesis 16, 11 e 12, que ele abençoou a descendência de Agar, né? Que gerou o povo que agora adora Maomé, e que também está em luta constante com os judeus, né? Então, irmãos, a gente sabe que a gente leu lá em Jeremias, ou eu citei Jeremias 32, né, 28 ou 28, 32, que Jeová é o Deus da carne. E a gente sabe que quem está na carne não pode agradar o Pai. Queria que o pastor abrisse em Romanos 7:5. Romanos 7:5, para a gente ver, deixar bem claro que Jeová é o Deus da carne, é o Deus que deu a carne. Só que em Romanos 7:5 fala assim: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei de Jeová, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Que coisa pesada, irmãos. A carne opera em nós, através da lei de Jeová, frutos para a morte. Como foi importante Jesus ter interrompido esse reinado de treva, de morte, esse reinado dos anjos dados por Jeová, né? Que a única razão, irmãos, de nós termos esperança da salvação é através de Jesus Cristo, porque nós, na época de Jeová, estávamos reduzidos a pó, à morte, né? Então, irmãos, quando a gente vê que Jeová nos traz maldição, né? Está em Deuteronômio 28:15, não precisa de abrir também, pastor, mas todas aquelas maldições que estão em Deuteronômio 28, Jesus vem e fala, olha, eu vou resgatar essa maldição, eu vou levar essa maldição sobre mim. Aí Paulo, em Gálatas 3:13, fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. É muito importante, irmãos, esse entendimento nosso, né? Que Jeová nos trouxe maldição, Cristo veio nos tirar da maldição. Como é que eu posso pensar que Jeová é o Pai de Jesus e o Pai nos deu maldição para depois mandar seu filho para morrer por causa da maldição que ele deu? É um contrassenso, irmãos. Não fecha a conta, né? Então, irmãos, todas essas flagrantes diferenças entre Jeová e o Pai nos dá clareza de pensar assim, as obras são muito diferentes, né? Então, qual o conhecimento que a gente acaba tendo também? Que a igreja cristã atual, em sua maioria, está sendo enganada por Jeová e pelos anjos e por Satanás, achando que Jeová é o Pai de Jesus.
né? Sendo que a Bíblia prova em centenas de vezes que Jeová não tem nada a ver com o pai, né? Mas eu vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Eu já vou começar a refletir aqui nos finalmente. Um exemplo de um homem que ele servia a Jeová, mas a obra dele final, o fruto dele final era Cristo. Tá? Esse homem se chamava Abraão. Tá? Então, isso está em Hebreus 11:8. A resposta, irmãos, é sim, uma pessoa, um servo de Jeová, ele pode sim servir a Cristo. Mas ele vai servir a Cristo quando ele fizer as obras de Cristo. Porque se ele fizer as obras de Jeová, ele não estará servindo a Cristo, ele estará servindo a Jeová. Então, Hebreus 11:8 fala assim: Abraão serviu. Não, peraí. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia. Então, essa terra da promessa foi uma terra prometida por Jeová. Ele foi lá, porque ele não tinha opção, mas ele morava lá como em terra alheia. Ele não tinha aquela terra por posse dele, irmãos. Continuando, ó, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Por que ele morava em cabana? Por que ele morava lá como em terra alheia? Porque ele esperava uma outra promessa. Se vocês tiverem interesse, irmãos, nos estudos do canal do YouTube, ou desse canal, ou do canal Coelho Clamante, mas eu tenho a impressão que nesse canal da Igreja do Interlagos, canal do YouTube, tem os dois chamados de Abraão. Se vocês quiserem se aprofundar, vocês vão ver que Abraão recebeu dois chamados, um de Jeová e o outro do Pai. Tá? Lá tá bem explicadinho para vocês. Então, o que eu quero dizer com isso? Que apesar de Abraão ter servido a Jeová, ele também serviu a Cristo, porque os frutos dele não eram iguais aos frutos de Jeová. Os frutos de Abraão eram iguais aos frutos de Cristo. Né? Agora, isso já não aconteceu com Salomão, por exemplo. Salomão era um servo de Jeová e recebeu a sabedoria de Jeová e servia a Jeová. Né? Então, Salomão nunca serviu a Cristo, ele nunca seguiu o Espírito de Cristo. Muito pelo contrário, ele se corrompeu, ele serviu vários deuses no fim da vida dele, casou com 1000 mulheres. Então, Salomão servia a Jeová, não servia a Cristo. Não tinha os frutos dignos de arrependimento como Abraão tinha. Né? Então, irmãos, a pessoa que conhece Jeová e acha que Jeová é o Pai, mas ela segue a Jesus, tem os frutos de Jesus, é guiado pelo Espírito Santo do Pai, tem o Espírito de Cristo dentro dela, vive em santidade, vive em amor, vive fazendo as obras de Jesus Cristo. Apesar dela achar que está servindo Jeová, ela não está servindo Jeová, irmãos. Ela está servindo a Cristo. Então, uma pessoa ela pode sim seguir Jeová, mas servir a Cristo, entende? Depende das obras dela. Que às vezes ela está achando que está servindo a Jeová e ela vive piedosamente em amor, conforme Cristo ensinou, irmãos. Então, ela está sendo guiada pelo Espírito Santo. Ela está sendo guiada pelo Pai, entende? E o Pai tem misericórdia. Eu queria que o pastor abrisse em Colossenses 3:7, que
aqui está mais ou menos um quadro traçado da vida de um cristão, né? Colossenses 3:7. Fala assim: nas quais também outro tempo andastes quando vivieis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem criado por Jeová. Esse criado por Jeová é o que estou acrescentando, tá? Do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, do homem criado em Cristo, né? Que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, irmãos, a pessoa ela pode achar que segue Jeová, mas se ela estiver revestida de Cristo e fazendo as obras de Cristo, ela não sabe, mas ela já não está nos caminhos de Jeová, ela está nos caminhos de Cristo. Tá? Então, irmãos, a resposta à minha pergunta inicial é sim. A pessoa que acha que está servindo Jeová, ela pode sim servir a Cristo, né? Porque ela não está fazendo as obras de Jeová, ela não está... quais são as obras de Jeová? Ela não anda nas trevas, ela não anda em mentira, ela não anda em maldição, né? Por que eu estou falando isso? Porque Jesus anulou a lei de Jeová. E assim, o maior peso do Velho Testamento é a lei de Jeová. Né? Ele não vai se circuncidar, ele não vai ficar andando com candelabro, ele não vai ficar andando com aquelas vestimentas, cultuando conforme aqueles tabernáculos de Jeová, fazendo sacrifício de animais. Tudo isso foi anulado, né, irmãos? E outra coisa, assim, naturalmente ela está seguindo a lei de Cristo, a lei do amor, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, ela não vai praticar circuncisão, ela não faz nada que Jeová mandava fazer, né? Então, irmãos, em resumo também, o que a gente queria deixar claro também para os irmãos, que nenhum julgamento cabe a nós, né? Isso são conjecturas que estamos fazendo à luz da palavra de Deus, que depende do fruto, né? Qual fruto nós estamos dando? É um fruto parecido com Jeová ou um fruto parecido com Cristo? Né? E Jesus é ele que vai julgar, é ele que vai separar os bodes das ovelhas, é ele que vai separar o joio do trigo, né? Então, irmãos, essa é uma palavra para reflexão dos irmãos, tá? Porque muitas vezes, irmãos, a gente vê pessoas que não têm esse entendimento que nós temos, que Jeová é um falso Deus, que Jeová é o Deus dessa terra, é um Deus das trevas, é um Deus da maldição. A pessoa não tem esse entendimento e ela acha que Jeová é o Pai. E é uma pessoa que segue a Cristo, que é uma pessoa piedosa, né? E essa pessoa, logicamente, está com Cristo e vai ser salva, né? Se Jesus não fazia acepção de pessoas, irmãos, não vamos ser nós que vamos fazer. Todos têm que ser acolhidos com amor, né? E nada de jactância, nada de arrogância, nada de pensar, não, olha, eu que sei, eu que sou o melhor, eu que sou o mais santo. Não, irmãos, estamos na batalha, batalhando no dia a dia para que possamos alcançar a graça, possamos alcançar a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Tá? Então, essa é a palavra que eu queria dividir hoje com os irmãos, que Deus possa abençoar. Eu só quero fazer uma pequena oração para terminar, meus irmãos. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa trabalhar em nossas vidas, Senhor, para nos enriquecer, Senhor Deus, com a humildade, com o perdão, com a fé, com a obediência, Senhor.
com o discernimento, Pai. Que tu possa, Senhor Deus, nos ensinar, Pai, através do teu Espírito Santo, a te seguir, Pai, a te seguir com autenticidade, Pai, não com conceitos aprendidos de antepassados, mas queremos aprender direto de ti e da tua palavra, Jesus. Nos ilumine com o teu entendimento através do Espírito Santo. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.